Olá, meu nome é Derek Andrei e hoje falaremos um pouco a respeito do inquérito das fake news e o STF. Bom, a bola da vez é o inquérito das famigeradas fake news. Sem adentrar profundamente na seara política, tecereis comentários acerca da legalidade do procedimento de investigação. Cabe, primeiramente, rememorar a temporalidade distrita ao caso. O inquérito se dá em razão de uma matéria da revista Cruzoé, em 2019, que tratava das supostas estreitas ligações entre o presidente da Suprema Corte e os famosos empreiteiros do Petrolão. Diante do vilipêndio à sua honra, além de censura feita ao artigo da imprensa, rasgando-se a Constituição, o amigo do amigo de meu pai instaurou de ofício o inquérito a investigar a notícia falsa produzida. Esse é o arcabouço em que se tem a gênese do processo investigatório. Diante dos fatos narrados, a pergunta que se cabe é: será que a oficialidade, ação de ofício do procedimento, se conflui com o sistema penal acusatório ou com o sistema penal misto? Elucidemos. O sistema acusatório, em apertada síntese, é aquele que se aplica aos ditames do arquétipo constitucional, como, por exemplo, a observância da ampla defesa e do contraditório, e no qual se destina os poderes de acusar, defender e julgar a órgãos distintos. Por outro lado, o sistema misto é aquele que possui uma fase inquisitória e que é regida caracteristicamente pelo Ministério Público ou a Polícia, no qual há predominância de sigilo sobre as diligências em andamento, e uma fase acusatória, que é regida pelo processo penal em si. Diante dos preceitos conceituados, seja por um ou por outro, parece cristalino que o instaurar de procedimento de investigação pelo próprio STF seria, no mínimo, irrazoável. Tem-se que a fundamentação legal para o instituído procedimento se deu sobre a égide da exceção supostamente trazida pelo artigo 43 dessa Suprema Corte. Nele se diz: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Diante de uma hermenêutica apurada, vê-se claramente que há uma especificidade para a constituição da oficialidade do procedimento. Isso é, há um requisito específico que torna possível um juiz do STF instaurar procedimento investigatório de ofício. E esse requisito é físico. Para que haja competência do tribunal sobre a investigação, o pretenso delito tem de se dar inequivocamente na circunscrição territorial do próprio tribunal, o que não é o caso. Ventila-se uma exegese de que isso não se valeria para os dias atuais, visto os adventos das mídias cibernéticas. Entretanto, urge salientar que já existiam telecomunicações na época da elaboração do regimento, sem falar no prisma de recepção à Constituição Cidadã pela qual a norma tem de passar, cosmovisão que limita poder e garante direitos, e não o contrário. Como se não bastasse, o procedimento se mostra ilegal vide o não cumprimento de outros requisitos básicos, temporalidade e objeto certo. O inquérito está aberto desde 2019, há mais de um ano, não possuindo foco nem em indivíduos nem em ações. Iniciou na Cruzoé e parou em Roberto Jefferson, pessoas com pensamentos políticos diametralmente opostos, que só tiveram, pasme, um único ponto em comum nesse tempo: falas contra o Supremo. Alinhado a todas essas ilegalidades, soma-se ainda até pouco tempo o contrassenso de o STF ir flagrantemente contra sua própria súmula vinculante número 14, ao não permitir que os advogados investigados tivessem acesso ao teor de procedimentos já satisfeitos. Por todo esposado, é evidente tratar-se de tenaz violação aos preceitos principiológicos da Constituição Cidadã, da qual a Corte deveria ser guardiã. Por isso, sempre bom repisar o pensamento de Rui Barbosa. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Que estejamos sempre vigilantes, pois, conforme diz o mesmo pensador, maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado.